Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Me ouvem bem por aí? Boa tarde. Boa tarde, Lécio. Boa tarde, Gaspar, okay. Marco, Flávio. Boa tarde. Ouvindo super bem. Bom, pessoal, primeiramente para nós aqui da Omnify é um prazer poder estar aqui com vocês, né, dividindo as telas aí com pessoas tão ilustres desse mercado, para a gente falar um pouquinho sobre a evolução do processo de atendimento ao cliente, né, rumo ao grande desafio aí tão falado do Customer Experience, mas trazendo uma tônica da inteligência artificial como grande vetor de transformação desses processos, dessas centrais de atendimento, tá bom? Antes de apresentar oficialmente os nossos colegas que vão abrilhantar a nossa tarde de hoje, eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre a Omnify, e na sequência eu já volto para abrir oficialmente o nosso painel, tá ok? Bom, a Omnify é uma empresa que nasceu recentemente, né, com um propósito de tornar completa a experiência entre pessoas e empresas. Nós colocamos o seu cliente no centro da experiência. Atuamos na otimização de jornadas do seu cliente e do atendente para gerar valor para o seu negócio. Temos uma equipe com mais de 20 anos de experiência em gestão de operações de cliente, né, de gestão de relacionamento com o cliente. Para nós, cada jornada tem um jeito especial de entregar a experiência para o seu cliente e para o seu negócio. Nós atuamos desde os processos de atendimento, cobrança, o onboard de clientes, prevenção à fraude, regulatórios, gestão de redes sociais e televendas. E a gente tem uma oferta completa, desde o fornecimento de plataformas omnichannel na nuvem, uma central de relacionamento virtual, porque nós acreditamos muito na capacidade de gerar, de automatizar as demandas de baixa e média complexidade, transformando as centrais de atendimento, de fato, em centrais altamente especializadas, deixando com que os problemas complexos sejam resolvidos pelas pessoas, né, pelos operadores humanos, e empoderando o consumidor nos canais, sejam eles digitais, sejam eles analógicos, tá? E também temos um braço muito forte em consultoria de Customer Experience. Sem dúvidas, a Omnify é o parceiro ideal para transformar a sua operação, seja onde ela estiver. Pode ser uma operação terceirizada, pode ser uma operação dentro da sua empresa, ou podem ser operações que atuam na perspectiva híbrida. Então, esse é o posicionamento da Omnify. Bom, e para começar o nosso bate-papo de hoje, nós convidamos três grandes parceiros, né, três parceiros estratégicos para a Omnify. Nós temos aqui o Marco Aurélio, que está representando a Algartec, o Ricardo Gasparetti, representando a Gênesis, e o Flávio Franco, que representa o Google. São três executivos de porte que atuam há bastante tempo neste mercado e têm impulsionado o movimento de transformação desse mercado, seja no Brasil, seja no mundo. Antes, então, de passar a palavra para os nossos colegas, eu vou fazer, então, uma apresentação formal, tá? Representando o Google, nós temos o Flávio Franco. O Flávio é Head de Cloud Architects do Google Cloud para a América Latina. É um entusiasta por tecnologia aplicada na transformação dos negócios e da sociedade. Possui mais de 20 anos de experiência como empreendedor, consultor e líder de arquitetura e vendas e soluções em cloud. Flávio, obrigado pela participação. Fique à vontade para dar uma boa tarde para a turma. Boa tarde, Alessio, Marco, Gasparetti, todos aqui conectados. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para conversarmos sobre tecnologia aplicada ao atendimento dos clientes. Muito obrigado, Flávio. Nós que agradecemos aí pela sua participação. O Ricardo Gasparetti representa, então, a Gênesis, né? O Gasparetti é diretor de vendas Cloud Enterprise, possui 20 anos de experiência como consultor, é líder da área de serviços para a América Latina e responsável pela transformação digital nos segmentos financeiros e de telecomunicações. Gasparetti é Head no segmento Enterprise na adoção de soluções em Cloud e Experience as a Service. Gasparetti, muito obrigado pela sua presença. Olá, boa tarde. Eu que agradeço, na verdade, o convite. É um prazer estar com vocês aí, todos excelentes executivos que eu conheço há tanto tempo aí, a gente tem interagido tão bem. Queria agradecer também a participação de todos. E vamos lá. Legal. Bom, e para fechar, né, o nosso terceiro convidado, nós tomamos cuidado em trazer duas empresas, então, né, Google e Gênesis, que são líderes de desenvolvimento de tecnologia no mundo, e nós trouxemos também o Marco, que representa a Algartec, né, que é uma grande prestadora de serviços e que usa tecnologia para transformar os processos de relacionamento com seus clientes. Então, o Marco Aurélio Borges atua há mais de 21 anos no mercado de gestão de operações de contact center e gestão de projetos estratégicos e inovação.
Ele é precursor da transformação digital em gestão de relacionamento com o cliente, tendo colocado a Algartec na liderança de inovação e estratégia competitiva, e entre as mais inovadoras empresas do Brasil no setor de tecnologia. O Marco é vice-presidente de transformação digital da ABRAREC, Associação Brasileira de Relações Empresa e Cliente, e membro do Conselho Consultivo da ABT, a Associação Brasileira de Teleserviços. Marco, muito obrigado por estar conosco na tarde de hoje também. Obrigado a você, Alessio. A todo mundo aí, muito bom estar aqui com vocês nessa primeiro webinar da Omnify, né? Então, fico super honrado de ter recebido esse convite. Espero que a gente possa ter aí uma próxima hora bastante produtiva, trocar bastante ideia e experiência. Pedir para todo mundo que está ouvindo a gente aqui acender as velhinhas para a chuva que vai cair aqui, não derrubar a conexão, e vai dar tudo certo. Legal, legal. Bom, pessoal, então nós vamos dar sequência aqui ao conteúdo propriamente do webinar. E eu queria dizer para vocês que alguma pergunta, dúvida, né, vão postando no chat, que ao final do nosso bate-papo, a gente vai abrir essas perguntas para os nossos painelistas, tá ok? Bom, para começar, então... Só um minuto. Vou compartilhar. Bom, para dar contexto, então, para o nosso bate-papo, né, nós vamos começar, então, falando da evolução do processo do mercado de atendimento a clientes, né? Esse é um mercado que surgiu na década de 90, onde o único meio para você falar com uma empresa, fazer uma reclamação, comprar um produto que não fosse de meio, né, na loja física, era pelo telefone. No boom dos contact centers, né, dos call centers, perdão, lá no início da década de 90. Depois, com o advento da internet, né, as redes sociais ganhando cada vez mais força e surgindo, então, a perspectiva do consumidor mais empoderado, as empresas se viram obrigadas a abrir as suas centrais para relacionar com esses consumidores nos diferentes pontos de contato. É o que nós chamamos esse mercado, então, da era do multicanal. Então, o desafio era atender o cliente não só pelo telefone, mas começar a atender esse cliente por e-mail, por chat, depois veio o Facebook, depois veio o Twitter, né? E aí isso trouxe uma complexidade, um desafio muito grande para as organizações na interação, na precisão desse processo de atendimento com seus consumidores. Passado essa era, a gente cai então na era que nós chamamos da era da omnicanalidade. De nada adianta as empresas investirem em tecnologia e atender os clientes através desses canais, se ele não conseguir prover uma experiência omnichannel, né? Uma visão integrada desses canais, porque senão vai ficar aquele sentimento, eu acredito que boa parte de vocês que já passaram por isso, ter que começar uma história a cada interação num canal diferente. Então, eu tentei resolver um problema pelo 0800, depois eu migrei para um canal digital que é mais conveniente para mim, e quem estava do outro lado tentando me ajudar não tinha a mínima visibilidade do que eu estava tratando. Então, essa é a era da omnicanalidade. E hoje a gente vive, né, uma vez rompida essa barreira, ou pelo menos em parte das organizações a gente percebe esse avanço, a gente vive então a era do que a gente está chamando da era do foco no cliente. Colocar o cliente no centro, né, trabalhar de fato a tecnologia como meio para prover um atendimento mais resolutivo, mais eficiente e uma experiência melhor para o meu público de relacionamento aqui. Tá? Então é com esse contexto que nós vamos começar o nosso bate-papo com esses três colegas aqui que eu tenho a honra de dividir a tela hoje, tá bom? Nesse sentido, eu queria, então, começar com o Gaspa, ouvindo o seguinte, Gasparetti, o mundo está transformando, né, as empresas têm investido bastante em tecnologia para colocar ou para conseguir atender os seus clientes nessa perspectiva omnichannel. Mas, do seu ponto de vista, quais são as principais barreiras para, de fato, a gente conseguir sair desse atendimento multicanal e chegar no tão desejado atendimento omnicanal? Legal, Alessio. É legal vendo o seu slide, né, que a gente tem uma história, a Gênesis recentemente comemorou 30 anos, né? Uma história talvez curta, mas dentro do que você mostrou, toda essa evolução, a gente teve uma participação muito próxima, né? Então, a gente conseguiu vivenciar todos esses momentos durante esses 30 anos e estar próximo dos nossos clientes, com foco totalmente voltado a isso. A Gênesis é uma empresa 100% voltada ao atendimento ao cliente. E a cada passo de evolução, obviamente, a gente vai aprendendo, vai errando, né? Vai consertando, vai aprendendo junto com todos.
E ele ajuda no próximo passo, não só para a gente, mas para um trabalho de consultoria que é feito para entender como que a gente pode evoluir de maneira mais rápida, como é que a gente pode usar o passado para que o futuro seja melhor, seja mais rápido, seja mais dinâmico. Quando a gente fala de omnicanalidade, muitas vezes as empresas olham isso como uma grande barreira, isso é uma grande verdade, né? Porque a partir do momento que você começa a disponibilizar canais para os seus clientes, você tem mais interação, mas você precisa agrupar isso. Você não pode deixar de ter um atendimento e o cliente é cada vez mais exigente, né, para que você saiba por que ele está te ligando, você saiba por que ele está te mandando aquele e-mail, está fazendo uma interação com você. Então, quando a gente fala num movimento de multicanalidade e olha para dentro das empresas, muitas empresas entendem que isso acaba sendo muito complexo, quando na verdade a tecnologia já está aí. Então, hoje nós temos a tecnologia para fazer isso, a tecnologia está disponível. Uma das grandes barreiras que a gente acaba encontrando muitas vezes no trabalho de consultoria, entender essa necessidade, trabalhar em conjunto com o cliente para dar esse passo, a gente acaba vendo muita parte de informação e processo, né? Então, muitas vezes você tem a informação, mas você não tem essa informação consolidada, e aí você não toma ações, e as suas ações são, na verdade, para consolidar essas informações, para poder disponibilizá-las nos diversos pontos de interação. E quando, na verdade, você já pode, utilizando os canais que você tem, com toda a informação de contexto, em tempo real do que está acontecendo, utilizar a tecnologia a seu favor para dar esse primeiro passo. Você não precisa colocar todos os seus canais se falando num primeiro momento, dependendo da complexidade do seu atendimento. Isso pode ser feito gradativamente. E o gradativo, quando a gente fala que você tem um canal e você usar bem esse canal, né, você já traz o que a gente busca, na verdade, que são as métricas mais importantes hoje para você fazer uma aferição, uma medição de como está a sua companhia interagindo com o seu cliente, que é o nível de satisfação, NPS, Customer Experience. Então, quando a gente falar em informação, o uso da informação, né, que ela já está disponível, ela acaba sendo uma barreira porque existe um medo de como utilizá-la ou que falta formas de consolidação, quando na verdade ela não é necessária. E, obviamente, processos, né? Então, fazer o ajuste de processos, que uma consultoria bem aplicada, um trabalho em conjunto, pode favorecer muito a fazer esse desenho para a utilização. São esses pontos. Muito bom, Gaspa. Acho que você tocou dois pontos aí que, para mim, pessoalmente, e a crença também da Omnify, são muito fortes, assim, né? O primeiro é que a gente precisa não só de hard skills, né? Não só de tecnologia para romper essa barreira, mas também de muito soft skill, né? De conhecimento, de saber aonde aplicar essa tecnologia, dado o contexto, dado o desafio de negócio de cada organização, né? Então, é uma coisa que a gente acredita muito aqui na Omnify. E o outro ponto que você também comentou é que os clientes são diferentes, eles têm necessidades diferentes. Então, não precisa abrir todos os canais para o seu público. Entenda a necessidade daquele cliente e faça uma estratégia evolutiva, né? Mas perseguindo, de fato, chegar aonde você pretende chegar. Não precisa ser tudo de uma vez. Dá para fatiar, entre aspas, aí, o boi aos bifes, né? Como exatamente. Aqui em Minas Gerais. Bom, dando sequência, eu queria ouvir o Marco, né? O Marco Aurélio, que representa aqui a Algartec, uma grande empresa prestadora de serviços aí, que acompanhou essa transformação desse processo de atendimento com o cliente, né? O Marco, inclusive, está há bastante tempo nesse mercado, acompanhando essa evolução e trazendo as transformações dentro da Algartec. Marco, eu queria trazer um pouquinho o lado mais soft skill, né? Então, tecnologia a gente percebe que tem disponível, né? No seu ponto de vista, o que é preciso para a gente construir, de fato, uma cultura organizacional centrada no cliente? Para a gente conseguir chegar, de fato, naquele último step, né, do slide que eu mostrei, do foco na experiência do consumidor ou do cliente. Rapaz, cultura não é soft skill, não. Cultura é difícil pra caramba, né? É um dos aspectos mais complexos para se trabalhar. Aqui na Algar, a gente fala em foco do cliente para lá de 30 anos, né?
Enquanto o mercado estava falando em foco no cliente, aqui já era foco do cliente, isso de uma forma muito pesada, né? E cultura, eu particularmente não acredito em outro modelo de cultura que não seja a cultura do exemplo, né? Acho que a cultura que permeia a organização como um todo é aquela que, na prática, o C-level pratica no dia a dia, né? As pessoas, elas se espelham naquilo que o board está fazendo, né? Então, se cliente não é prioridade para o CEO, se cliente não é prioridade para o presidente, não é assim que a empresa vai trabalhar. Então, eu acredito muito que cliente tem que estar na agenda dos executivos, cliente tem que fazer parte de orçamento, cliente tem que estar no investimento, cliente tem que estar no bônus dos executivos. Se o executivo não tiver boa parte do seu bônus atrelado à satisfação do cliente, dificilmente a empresa vai ter uma cultura forte e genuína voltada para ter foco do cliente, né? E aí eu acho que o resto é consequência disso, né? Porque na medida que você tem o cliente nos comportamentos observados do nível executivo da organização, na medida que você tem o cliente nos processos, nos símbolos, nos rituais da empresa, as coisas vão fluindo. E aí muita coisa que hoje a gente fala de processo, né, dentro do relacionamento com o cliente, acaba ficando muito natural, né? Entender constantemente o comportamento e as mudanças de comportamento do cliente, né, na interação com a empresa, é algo fundamental e passa a ser natural, né? Trazer o cliente para dentro da discussão, né? A gente muitas vezes se coloca numa condição de o que é melhor para o meu cliente, ao invés de colocar ele dentro, junto, construindo conosco, né, a solução, entendendo o que se passa ali no dia a dia dele, né? Então, trazer o cliente para dentro da organização, trazer o cliente para dentro da agenda, trazer o cliente para a reunião, trazer o cliente para MVP, isso para mim faz muito sentido e denota, de fato, que a empresa tem uma cultura forte nesse sentido. Aquela empresa que é qualquer problema ou crise, corta o orçamento, corta o orçamento do relacionamento com o cliente, não está com foco dele, né? Porque, naturalmente, se o cliente está em primeiro lugar, tudo que você tem a favor dele ou para servi-lo tem que ser mantido, respeitado, observado, priorizado, enfim. E, felizmente, com a transformação digital, né, tornou-se possível equalizar a questão custo e satisfação. Porque antigamente tinha muito disso, você quer uma qualidade melhor, isso custa mais. Agora não, agora dá para a gente ter uma qualidade melhor, dá para prover uma experiência melhor para o consumidor, custando menos, né? O que a inteligência artificial, a tecnologia, tudo traz para essa realidade é isso, né? Então, na medida que a gente tem mais automação, consegue ter canais como bots ou inteligência artificial que provê uma experiência resolutiva e tudo mais, você acaba conseguindo diminuir o custo no relacionamento com o cliente e ainda assim melhorando a experiência provida pela empresa, né? Então, um pouco de cultura que eu acredito é nisso, né? A cultura é a cultura do exemplo. Muito legal, Marco, muito legal. Acho que de nada adianta ter o cliente escrito na missão da empresa, na visão, né, aquele quadro pregado na parede, se a gente não conseguir perceber nas organizações que essa estratégia, essa perspectiva permeie, né, nos processos, nos indicadores, né, no mindset, no propósito das pessoas que estão trabalhando no dia a dia. Muito, muito bom o seu ponto de vista. Pegando carona no que você falou, Marco, você traz um pouquinho da transformação digital, né, com o uso de tecnologia, para tentar equacionar essa conta, né? Porque, de fato, a gente percebe muito isso, assim, empresas que declaram que o cliente é o centro da estratégia, e aí, num momento de crise ou de recessão, a área que primeiro sofre corte de custo é aquela que atende o cliente, porque em boa parte das empresas, essas áreas ainda são encaradas como centro de custo, não como centro de resultado, né? Pegando esse gancho, Marco, eu queria convidar o Flávio, né, que representa aqui um dos gigantes de tecnologia do mundo, né, que está olhando lá na frente, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, Flávio, olhando esse mundo onde a tecnologia tem um papel super relevante, né, na simplificação da vida das pessoas, a gente tem percebido a evolução de disciplinas como inteligência artificial, machine learning, numa velocidade muito acentuada, né? Fala um pouquinho para a gente como é que você e o Google veem essa transformação. Sim, claro, Alessio. Obrigado pela pergunta. Certamente a tecnologia tem um papel de destaque nessa transformação, né, na melhoria da experiência do cliente. Nós, como clientes, nós mesmos podemos qualificar bem o que é uma boa experiência de atendimento, não é mesmo? Ela, em geral, é fruto
de um conjunto de fatores. Eu encontrei a informação que eu estava procurando, meu problema ou solicitação foram resolvidos, eu fui atendido com agilidade no momento, né, em que eu liguei. E o papel da inteligência artificial nesse contexto é bastante abrangente e relevante, né? Uma solução de atendimento digital, suportada por linguagem natural, machine learning, permite um atendimento 24 horas por dia, sem fila, a qualquer dia da semana, né, feito numa linguagem cotidiana e com respostas rápidas, objetivas. E citando o IDC, né, em torno desse, né, de atendimento de satisfação dos clientes e inteligência artificial, tem uma projeção, né, que eles comentam que até 2025 as empresas movidas por AI serão capazes de alcançar índices de satisfação dos clientes 50% maiores do que os seus concorrentes. Então, muito alinhado, né, tudo que a gente vem falando. E o Google, né, respondendo a sua pergunta, é uma empresa que é reconhecida por gerenciar informações, né, a nossa missão, é também líder em Machine Learning, em Conversational AI, que são o núcleo de uma solução que nós temos em parceria com, né, com a Gênesis, que se chama Contact Center AI. A AI e Machine Learning tem um papel de destaque, né, nos serviços do Google, de maneira geral. Tive, por exemplo, no Google Fotos, para classificação automática das fotos, Gmail, para sugerir respostas mais automáticas aos e-mails, recomendações de filme, compras de varejo, aprimoramento do tempo de entrega em logística, otimização de estoque nas lojas, e também compõe esse núcleo do que a gente chama de Contact Center AI, que aplica uma série de serviços de AI dentro desse contexto de atendimento, como, por exemplo, desde a construção dos bots, né, como um modelador automático de tópicos e de diálogos, durante o atendimento, feito com linguagem natural, interpretações das intenções, os serviços de speech to text, text to speech, né, que são o entendimento da linguagem humana e a digitalização dessa imagem, que a gente, né, que é o texto para voz, análise de sentimento, e por fim, para fechar, durante, né, em tempo real, mas também após o atendimento, a machine learning, né, AI, é aplicado para análise da ligação, com, né, uma qualificação automática do atendimento, uma indicação de risco de churn, por exemplo, de perca do cliente, qual é um risco de dano de marca com reclamações, potenciais ações judiciais, ou ao contrário, né, oportunidades de cross-selling, de novas oportunidades de negócio que o cliente está expressando dentro daquele contato. Então, bastante abrangente o papel que, né, de AI, machine learning, de tecnologia em geral que pode ter dentro desse contexto. Alex, posso ratificar o que o Flávio está falando aqui? Claro, claro, Marco. Nesse ponto, Flávio, de usar a inteligência artificial, né, e essa pesquisa que você mencionou, que aumenta em até 50% a satisfação de clientes, a gente tem casos práticos disso aqui junto aos nossos clientes, né, onde a gente tem alguns canais com inteligência artificial que, por conseguir predizer, né, antecipar a necessidade do cliente ou resolver de uma forma muito rápida e simples o atendimento, a gente consegue, quando a gente mensura o NPS desse canal com o NPS do atendimento humano no call center, a gente tem NPS muito maiores nesses canais. Né? Então, o cliente realmente reconhece isso aí com muita força aqui na experiência que a gente tem. E é só aproveitando o seu comentário, Marco, citando uma coisa que também você comentou, o que eu acho super interessante desse setor, né, da tecnologia aplicada nesse setor, é que é uma oportunidade de ao mesmo tempo que você melhora o atendimento, melhora a satisfação, né, melhora o serviço, tem uma alta redução de custo, né? Então, quando você consegue juntar uma oportunidade de aplicar uma tecnologia onde você tem redução de custo com aumento de qualidade, não é sempre, né? Então, é bastante promissor a aplicação da tecnologia dentro desse setor. Bom, muito bom. Ô, Marco, pegando esse ponto que você falou, que acho que é um ponto que desperta bastante interesse aqui, né? Como é que é possível você ter um atendimento usando tecnologia, né, na perspectiva digital, que consegue ter notas de experiência, de reconhecimento do consumidor, né, seja ele NPS, Customer Effort, enfim. Como é que você consegue fazer com que um robô seja mais eficiente do que um operador humano? Conta um pouquinho para a gente do que tem por trás aí. A forma como a gente trabalha está bem relacionada àquela sua primeira provocação, do foco do cliente, né? Então, todas as jornadas desenhadas para atendimento ao consumidor, elas pressupõem aquilo que vai
satisfazer, gerar mais satisfação para o cliente. Não aquilo que necessariamente atende os interesses somente da empresa, mas do cliente, né? Então, por exemplo, aqui quando a gente tiver uma mudança de posicionamento muito forte na Algartec, de 5 anos para cá, que é deixar de ter um posicionamento de contact center e ter um posicionamento de uma empresa especialista no relacionamento com o consumidor. Isso é uma mudança, pode parecer simples, mas ela é radical, porque a gente parte do princípio de que, muitas das vezes, a última coisa que o cliente quer é pegar o telefone e ligar para o call center. Então, se ele não quer ligar para o call center, como é que eu trabalho, né, em cima de uma jornada onde eu naturalmente elimino a necessidade do contato com o call center, ou eu automatizo de tal forma um processo em que ele consiga resolver isso no canal que ele quiser, de uma forma rápida, ágil, resolutiva, simples, né? Então, essa é a forma como a gente trabalha. Acabamos com isso até desintermediando a própria operação, e esse é o nosso papel, né? O foco é o do consumidor, se é isso que ele quer, é assim que a gente atua. E para a gente ter bots aqui, seja de voz, seja de texto, né, com bons níveis de satisfação, a gente tem bots aqui com mais de 70% de retenção, né, retenção resolutiva, né? A gente trabalhamos com uma operação digital, né, organizada no formato ágil, formato de tribos, onde a gente tem alguns squads responsáveis exclusivamente por curadoria dos bots. Então, para cada interação que o bot não entendeu o que o cliente queria, que o bot não resolveu o que o cliente queria, essa turma entra em ação para melhorar o entendimento do bot ou trabalhar a automação de algum processo, para que no próxima vez que algum cliente pedir aquilo, ele seja devidamente atendido. Então, é um processo contínuo de curadoria, né, em que a turma tem metas aqui de alavancar retenção no bot, com resolutividade e satisfação percebida pelo consumidor. Bacana, muito bacana, Marco. Vou voltar com o Gasparetti. Gasparetti, o Flávio mencionou aqui uma parceria, né, Google e Gênesis, e a gente acompanha isso daí um pouco mais de perto, mas eu queria que você falasse para os colegas que nos ouvem hoje, assim, o que tem por trás dessa parceria, qual que é a estratégia, que proposição de valor, né, Gênesis e Google estão levando para transformar o mundo? Legal. Acho que a pergunta tem muito a ver com as respostas anteriores, né? Como é que a inteligência artificial tem ajudado em todo esse processo do atendimento. Então, a Gênesis traz, ao longo desses anos, toda uma preocupação de trazer a omnicanalidade, o atendimento personalizado, garantir que o atendimento, quando necessário no humano, ele seja um atendimento personalizado, com a melhor identificação do problema do cliente, né? O problema, o motivador que ele está entrando em contato. E esses são fatores importantes para a Gênesis, onde ao longo dos anos nós viemos trabalhando. Hoje, a Gênesis tem mais de 11 mil clientes no mundo, são 25 bilhões de interações por ano que estão trafegando na plataforma. Então, é muito conteúdo onde a gente extrai muita informação para poder dar continuidade e melhoria nos nossos produtos. E quando a gente fala em personalização e efetividade no atendimento, um dos grandes motivadores dessa parceria de trabalhar com o Google tem tudo a ver com o que foi comentado aqui pelo Marco e pelo Flávio, né? Então, o Google é líder no mercado, inteligência artificial, machine learning. Quando você gera uma experiência para o seu cliente e você consegue trazer isso de uma forma, uma linguagem natural, onde você consegue trazer aquilo da forma, vamos dizer, mais humanizada possível, ou que ele seja efetivo para entender por que ele está te ligando, qual que é o ponto que de onde ele está te ligando, por que ele está te ligando. Hoje, o nosso cliente, independentemente se ele é atendido por um humano ou se ele é atendido por um robô, ele, na verdade, quer o problema dele resolvido, como o Marco disse, né? Ele não acorda e fala, agora hoje eu vou ligar lá para o call center para falar com o atendente. Na verdade, ele entra em contato com você porque ele tem alguma questão. Pode ser um problema, pode ser um negócio, né? Então pode ser algo que seja benéfico para a própria empresa, e a gente tem que conhecer bem esse cliente. Então, a gente aborda com a tecnologia, juntar essas informações
e quanto mais humano ou quanto mais natural é essa conversa, maior o nível de satisfação. E, obviamente, isso está muito ligado com o comentário que o Flávio fez, né? Então, hoje em dia, a gente tem um crescimento gigante de necessidade de interação e um custo muito alto quando você vai colocar, por exemplo, massificar a quantidade de atendentes. Então, a inteligência artificial ela vem para somar, né? Sendo resolutiva, por isso esse processo de curadoria ele é muito importante. É muito importante que ele esteja integrado também com toda a tecnologia que aborda, né? Porque uma vez que seja necessário, e muitas vezes pode ser que precise aquela interação humana, aquela informação tem que estar disponível também para que se tenha um contexto, a continuidade, que a experiência dele seja boa, satisfatória, ele estando falando automatizadamente, ele passando por um processo transacional automatizado ou falando com o humano. Então, é importante essa parceria, porque a gente une duas empresas líderes, né? Na verdade, a infraestrutura de contact center com a inteligência artificial e o machine learning, para o bem e benefício do nosso cliente final, né? Então, o importante é que ele seja atendido, compreendido e que tenha o seu problema ou a sua questão direcionada ou solucionada. Legal, Gaspar, muito bom. Bom, pessoal, acho que deu para ficar claro que até aqui, né, um bate-papo super rico, mas a gente consegue perceber que só a tecnologia não é o caminho, né? Assim, é aliar a tecnologia com o conhecimento, como eu falei na abertura, que de fato faz a diferença, né? Pegando esse contexto, fazendo um gancho aqui, eu queria fazer uma provocação. A gente tem dúvida, né? Assim, tá tão intrínseco nas nossas vidas a inteligência artificial que a gente não sabe se o homem está ensinando o robô ou se os robôs já estão acompanhando e até ensinando os homens, né? A gente vê a evolução aí da espécie humana ao longo de milhares de anos, mas esse é o grande ponto que o mercado vive. E aí eu queria ouvir, assim, Flávio, você falou um pouquinho do Contact Center AI, né? O que mais que você pode explorar para a gente nessa perspectiva, né, da evolução, principalmente desses processos aí de atendimento a clientes? E na sequência eu vou chamar o Marco para também explorar um pouquinho mais numa perspectiva interna, mas já deixando a pergunta, Marco, para você vir pensando nas respostas. É possível um atendimento 100% digital, no seu ponto de vista? Flávio, vamos lá? Sim. Então, Alex, a gente até agora contextualizou bem, acho que a oportunidade, né, em torno da melhoria do atendimento dos nossos clientes. Então, complementando, né, e respondendo a sua pergunta em torno compartilhando um pouco mais de detalhes, o que é essa solução, né? O que engloba o Google Contact Center AI? Eu vou resumir basicamente assim a solução em 3 pilares para melhorar a experiência do contato dos clientes com as empresas. Primeiro, nesse atendimento automatizado, seja por chat ou por voz, onde os clientes podem se comunicar 24 horas por dia com sua empresa, sem filas de espera e através de uma maneira fluida e mais natural possível para eles, né, como uma conversa cotidiana. A inteligência artificial, como a gente comentou, somadas aos serviços de search do Google, eles fornecem as respostas rápidas, oportunas, precisas, né, que a gente vem comentando aqui ao longo desse bate-papo. O segundo momento de experiência é que isso sempre, né, isso não vai nunca deixar de ocorrer, nem em alguma parte, é que caso seja necessária a intervenção humana, a solução faz com que o cliente seja facilmente transferido para um atendente, juntamente com o contexto e as transcrições. E o Contact Center AI, ele continua ativo nesse momento. Só que agora, ao invés dele auxiliar de maneira digital, responder às perguntas dos clientes, ele passa a aplicar inteligência artificial, machine learning, para auxiliar o atendente em suas respostas, para que eles sejam mais efetivos e eficientes nesse atendimento. E aí, resolvendo as solicitações com eficiência, a gente tem, obviamente, redução de custo e, mais importante, a satisfação do cliente. E, por fim, não menos importante, dado que todo o fluxo de contato foi transcrito em tempo real, tanto durante o atendimento automatizado,
quanto durante a conversa com o atendente, ao final, nós temos uma base de dados super rica de tudo o que foi conversado, que vai permitir com que as empresas conheçam os seus clientes com muito mais profundidade. E veja, é interessante comentar que as tecnologias envolvidas nessa solução, elas não são novas, né? Já tem alguns anos que os serviços de speech to text, né, de entendimento da voz humana, já atingiram a paridade humana. O núcleo da solução do Contact Center AI, que é de Conversational AI, de linguagem natural, que a gente chama de Dialogue Flow, ele já possui mais de 1 milhão de developers cadastrados na nossa plataforma. E os serviços, né, de retorno, de síntese de voz com qualidade humana, também já possuem mais de 100 vozes prontas para uso em mais de 40 idiomas. Então, o que o Contact Center AI traz adicional a tudo isso é a integração de todos esses serviços, essas APIs, de maneira consolidada em uma solução. E mais ainda, uma solução que foi integrada com a plataforma Gênesis de maneira simples e natural, desde a engenharia até o suporte técnico. Então, em resumo, a integração do Google Contact Center AI e a plataforma da Gênesis permite muito mais do que apenas um agente virtual. Ela oferece essa solução integrada, out of the box, né, como uma implementação unificada, suportando diversos canais de atendimento, seja ele chat, voz, assistentes virtuais e outros. E sendo necessário ou desejado esse atendimento humano, essa transcrição, né, essa transferência realizada com contexto, e o Contact Center AI passa a suportar o atendente. E por fim, então, essa base de conhecimento com machine learning aplicado para poder extrair diversos insights ao negócio. Que legal, que legal. Então, de fato, em algum momento, o robô suporta o atendimento automatizado, né? Em outro momento, o robô ensina o agente, vamos dizer assim, em que melhor caminho seguir, né? Buscando sempre a melhor experiência para o consumidor. Muito legal, legal. Marco, tá contigo aí. Atendimento 100% digital existe ou é lenda, no seu ponto de vista? Legal esse negócio, né? O homem ensina na máquina, a gente falou da curadoria, e aí tem a perspectiva da máquina ajudando o homem, né? Isso é bem de mãos dadas, a figura ilustra bem isso, estão os dois na mesma altura, no mesmo patamar. Eu acho que é uma via de mão dupla mesmo. Agora, operação 100% digital é possível? É o que o cliente quer? Se é com foco do cliente, sempre, né? A gente tem que entender o que o cliente quer. As empresas, geralmente, elas buscam o máximo de automação, né? Porque isso, de fato, hoje, né, na nossa rotina, o cliente quer um atendimento simples, ele quer resolver as coisas ali enquanto está numa reunião, num chat, enfim. Então, ele não quer pegar o telefone para, eventualmente, ter que ficar dedicado para uma atividade, ele quer fazer várias ao mesmo tempo, né? E tecnologia para isso a gente já falou bastante aqui, e precisa necessariamente, para que a empresa tenha uma prestação de serviço, um serviço de relacionamento com o cliente 100% digital, precisa ter consistência de canais, né? Precisa ter em todos os canais a condição de resolver qualquer tipo de problema, porque o cliente é que vai escolher o canal. Então, se ele está no WhatsApp, você fala, não, por aqui eu não resolvo isso, aí você tem que estar no call center, então você não vai ter o atendimento digital. Então, muito do que a empresa deve fazer para ter um atendimento cada vez mais digital é garantir uma consistência de canais, né? Qualquer necessidade sendo atendida em qualquer canal, no canal que o cliente escolher. Agora, eu particularmente acredito que sempre vai ter a necessidade da interação humana, né? Provavelmente as interações transacionais nos próximos anos vão ser 100% automatizados, mas o humano, a necessidade de falar com alguém por um problema que não é trivial, é mais complexo, por uma questão mais consultiva, de desenvolvimento, isso necessariamente vai ter o atendimento humano. Então, eu particularmente acredito que o digital vai sim cada vez mais tomar espaço e ser maior, mas necessariamente o humano ainda vai ser necessário para resolver aquilo que não é trivial. Posso fazer um comentário aqui, Alessio, Marco, pegando um pouco o gancho do que o Marco falou. Lembro que nas minhas apresentações lá em 2015, eu tinha um report de 2020, né? Falava, e o título do relatório, ele falava exatamente isso.
Em 2020, o seu cliente vai falar com você pelo canal que ele quiser e o horário que ele quiser. E acho que é bem o que o Marco falou, né? Então, assim, a gente tem toda a possibilidade e a tecnologia pode te ajudar a direcionar o seu cliente para onde você quer, mas as empresas têm que estar preparadas para atender em qualquer canal de atendimento, né? Então, ele tem que estar preparado para atender o cliente. E, mais importante, entender como está esse cliente, que foi o que o Marco comentou, que é o contexto, né? Então, assim, você ter o contexto, poder navegar com toda essa informação. E a inteligência artificial, conforme o comentário do Flávio, está aí também para ajudar, para que você mantenha o contexto, utilize isso para benefício da empresa também, como melhor atender. Então, hoje realmente eu olho lá para trás, né, em 2015, mais ou menos, que eu tinha esse relatório ali, e é realmente o que está acontecendo. É isso que é adicionar aí ao comentário. Legal, legal. Muito, muito bom, Gaspa. Bom, pessoal, eu acho que tá muito rico aqui a nossa discussão, né? Como eu imaginava, uma discussão de alto nível aqui, de bastante insights, né? Mas eu não queria deixar de passar por um assunto que, apesar de estar muito batido, né, e que impactou todos nós no mundo todo, né? Eu não queria deixar de passar rapidamente para o assunto da pandemia, mas não para falar dos problemas, dos impactos, não. Muito mais na ótica, o mundo parou, né? Lá no final do mês de fevereiro, início de março, no Brasil, vamos focar aqui no Brasil, o mundo parou. E o desafio de atender os clientes continuou. E como manter um atendimento ao cliente com experiência, né? Como manter esse nível de experiência no atendimento ao cliente nessas operações remotas? Então, eu queria que rapidamente vocês comentassem assim, as principais barreiras que tiveram nesse contexto, algumas oportunidades que eventualmente surgem, né, em meio à crise aqui. Tá bom? Podemos começar contigo, Flávio. Ótimo. De fato, o momento atual é muito difícil para todos nós, né? E por certo também o é para a maioria dos negócios e dos clientes. E essa situação que nós estamos vivendo mudou, né, drasticamente diversos modelos de negócio e a maneira com que os clientes estavam acostumados a serem atendidos. Diante desses desafios atuais né, que estamos vivendo, a gente teve um repentino aumento da demanda de serviços de atendimento, exigindo que as empresas fornecessem, né, um aumento nesse atendimento remoto e muitas vezes com uma força de trabalho mais enxuta, né, ou com horas de operações reduzidas, também, né, decorrente dos lockdowns, né, das restrições que a pandemia trouxe para todas as empresas. E isso criou essa lacuna entre o que os clientes precisam, agora praticamente 100% remoto, à distância, e muitas vezes o que as empresas estão podendo oferecer, né? Puderam, né, e ainda estão podendo oferecer. E citando alguns exemplos, por exemplo, né, a gente olhar as agências governamentais recebendo um fluxo enorme de cidadãos que precisam de benefício de desemprego, e o reflexo disso em filas, né, e esperas. As empresas na área de saúde, assistência médica, lidando com esse surto de dúvidas em relação à pandemia, ao Covid-19, e é um setor que está num crescimento exponencial nesse sentido, né, em atendimento remoto, à distância, e não vai parar por aí, né? Imagina a demanda que eles terão logo, quando as vacinas começarem a serem liberadas, né, sobre sua disponibilidade, custos, agendamentos, efeitos colaterais, né, etc. E outros serviços também, como serviços de energia, de varejo, né, com lojas fechadas. Quer dizer, todos eles tiveram que se reinventar e passar a prestar 100% ou a grande maioria do seu atendimento remoto. Muito desses atendimentos que nós estamos citando, né, que foram desafiados pela pandemia e que estão tão procurados pelos nossos clientes, eles podem, né, na grande maioria, ser atendidos pelas tecnologias disponíveis atualmente. E olhando um pouquinho para frente, né, a gente está falando da pandemia, mas olhando para esse que se chama do novo normal, essa é a realidade atual. E novos desafios, com certeza, virão com essa nova realidade que a gente vai passar a viver pós-pandemia, né? E a pergunta importante que a gente vai precisar estar pronto para resolver é se a gente está preparado para esse novo normal, né? Acho que é o grande desafio do momento. Legal, Flávio. Gasparetti,
E para você, né, no contexto Gênesis, assim, como é que foi esse impacto do lockdown? Assim, o que vocês perceberam de dificuldades ou de oportunidades, né, nesse mercado? É um bom ponto também, né? Tirar aqui a parte crítica, né, do que a gente fala da pandemia, mas acho que como o Flávio falou, sem querer ser muito repetitivo, é uma mudança geral, e essa é uma mudança até comportamental, né, que se criou. Mas, curiosamente, até um fato que hoje a gente estava discutindo, no período da pandemia, a, a Gênesis acabou tendo um dos maiores quarters em termos de bookings, em revenue, oriundos das necessidades de clientes que precisavam migrar rapidamente, ou crescer rapidamente, ou criar uma estrutura nova rapidamente. Por sorte, a tecnologia está pronta também, né? A gente tem a nossa parceria aqui é totalmente baseada numa solução cloud, então isso te habilita a facilmente você criar um ambiente para que seja imediatamente utilizado. Eu acho que isso favoreceu muito nas empresas. A gente viu aqui no Brasil, nas grandes empresas também, uma boa preparação tecnológica para passar para esse momento. Eu estou extraindo um pouco aqui as necessidades de mudanças em processos, o novo normal, que obviamente a gente vai conviver com isso, e isso daí já são novas oportunidades também, né? E com isso, hoje a gente está muito preparado para atender rapidamente, e isso refletiu muito nos nossos negócios, né? Então, gostaria até tirar um pouco o lado triste de toda a história, que a gente está tratando, na verdade, com um problema seríssimo, né, que afeta todos nós, mas isso trouxe uma quebra de paradigma muito forte também para as empresas. Então, questões que se discutia muito na parte de segurança, de fazer um movimento para a nuvem, que eles foram revistos, não foram quebrados, eles foram revistos, e viu que dá certo também para fazer esses movimentos. Então, acho que isso também cria uma nova visão, visão futura, né? Então, tem como ser mais ágil, tem como simplificar as coisas. Eu acho que nós, às vezes, como consumidores ou como agentes tecnológicos, complicamos muitas coisas, e a gente pode ser mais simples. Esse é um fator importante para que a gente seja rápido e traga o que a gente precisa fazer, que é atender o cliente. E nesse caso, num momento tão crítico, né, onde a gente passa a abrir mão de muita coisa, né? Então, hoje, estamos todos aqui praticamente em casa, né, fazendo uma sessão remota. Mudou, mas não parou, né? E na perspectiva para a Gênesis, isso foi bom para a gente como crescimento também. Então, Legal. Eu acho que eu sintetizaria a sua fala e a do Flávio, né, no aspecto de adaptabilidade, né, assim, precisamos nos adaptar, né, fomos forçados a isso. E aí, Marco, comenta com a gente como é que foi, né, Algartec, milhares de pessoas, né, atendendo ali, vários clientes com contextos diferentes, como é enfrentar esse momento, mas garantindo com que a qualidade do serviço prestado, né, a experiência para o consumidor final fosse mantida? Olha, eu já tive a oportunidade de contar em algumas agendas, aí, alguns webinars, o quanto a gente precisou ser rápido, né, quando a pandemia foi decretada, né? A gente tem uma operação de relacionamento com o cliente com mais de 7 mil pessoas, né? A empresa tem mais de 12 mil colaboradores, e a gente tinha um desafio muito grande. O primeiro deles, que era manter as operações, manter o canal de atendimento ao consumidor ativo, num contexto em que elas não podiam mais estar aglomeradas dentro dos sites, né? Que são sites com alto nível de ocupação. Então, a gente teve que, em praticamente 10 dias, né? Foi algo em torno de, em 4 dias, 30% dessa turma estava trabalhando em casa. Em 10 dias, até hoje, a gente tem mais de 80% das pessoas trabalhando em casa, né? Obviamente que com isso a gente conseguiu manter o atendimento no ar, né? Suportar nossos clientes, por consequência, os consumidores em serem atendidos, numa perspectiva de que o atendimento
o offline, né, o presencial, ele acabou, esses canais remotos passaram a ter uma importância muito maior, né? A demanda pelos canais remotos, e por isso o Gaspa está falando do aumento da receita dele, do Google, enfim, né, a gente percebeu muito forte isso aqui também. Então, a gente está atingindo aqui patamares de entre 40% e 45% de todas as interações feitas na Algartec já em meios digitais, não com intervenção humana, né? Então, esse foi um crescimento muito rápido. Obviamente que a gente já vinha na crescente, mas isso deu um impulsionado. Então, o primeiro movimento foi garantir que o atendimento continue. E agora, há alguns meses, a gente tem ajudado o nosso cliente a alavancar o capacity desse atendimento, né? Como aumentar a capacidade de atendimento para atender essa demanda de mercado sem necessariamente ter que aumentar o contact center, as pessoas para essa atividade, né? Então, hoje nós já temos bons exemplos, né? E acreditamos que, como legado dessa experiência que a gente está passando, né? Tentando olhar o lado positivo disso, isso deve deixar um legado positivo. A gente tem que acreditar, né? Nós acreditamos que boa parte dessas operações, dessas posições que estão em home office, permanecerão em home office, né? Temos motivo para acreditar nisso. As pessoas que estão trabalhando em casa estão mais felizes, mais satisfeitas e produzindo mais, né? Aspectos relacionados à segurança, estabilidade, tecnologia estão bem sanados, já evoluiu muito, né, nesse meio tempo. Então, para os nossos contratantes, para os nossos clientes, uma alternativa de contingência permanente, porque qualquer problema que tem, cara, não tem problema, o pessoal está trabalhando de casa. Então, a gente acredita que boa parte da turma continue trabalhando de casa, mesmo após a gente ter uma vacina, enfim. E a gente tem a oportunidade de, com a experiência que nós tivemos, né, dessa movimentação toda, tendo mais de 80% da companhia trabalhando em casa, 85%, 90% do call center, a gente teve a experiência de melhorar, né, os processos de gestão, evoluir nos processos de gestão remoto, recrutamento, capacitação, treinamento, enfim, tudo isso. E também nos fortalecermos do ponto de vista de tecnologia, né, como o Gasparetti colocou. Hoje tem tecnologias, principalmente na nuvem, que nos garantem mais escalabilidade, mais estabilidade. Por isso, vocês três são parceiros da Algartec, né? Omnify, Gênesis, Google, todos parceiros nossos, porque hoje a gente tem condições de prover a experiência remota, o atendimento remoto com nível de qualidade, satisfação muito melhor. A gente fala aqui que o atendente feliz, satisfeito, ele atende melhor o consumidor. Então, se a gente tem aqui hoje índices de satisfação dos nossos colaboradores maiores, a gente tem a convicção de que os nossos consumidores também estão sendo melhor atendidos. Ótimo, ótimo. Acho que você falou tudo, né, Marcão? Assim, o Flávio falou sobre quebra de paradigma e você trouxe alguns exemplos, né, de que paradigmas precisaram ser quebrados, né? E uma empresa que está com a camada de infraestrutura, o alicerce, vamos dizer assim, pronto, como o Gaspa comentou, né, assim, uma boa preparação para a nuvem, isso facilita muito essas movimentações, né? Então, você, num curto espaço de tempo, consegue crescer, consegue reduzir as operações, é isso que a gente percebe aqui nas soluções da Gênesis, né, que tem essa escalabilidade nativa, vamos dizer assim, né? Bom, pessoal, nós estamos partindo para o final aqui do nosso bate-papo, né? Eu acho que tem conteúdos aqui para a gente ficar a tarde toda, mas as agendas não permitem, né? Foi muito prazeroso ter vocês aqui. Antes de passar para o encerramento, né, uma palavra final, tem uma pergunta que foi colocada no chat aqui. A questão é a seguinte, né? Mantendo o foco do cliente, não corremos o risco de não observarmos insights importantes daquilo que eles ainda não sabem que precisam? Marcos, se você puder começar a resposta, e Flávio, Gaspa, fiquem à vontade em complementar também, tá ok? Legal demais essa pergunta, né? Muito do que a gente tem de tecnologia hoje, se perguntasse para o cliente, ele não ia saber falar que queria, que precisava, né? Muito do que as grandes empresas de tecnologia desenvolveram e facilitaram o nosso dia a dia, com certeza não estava no radar de ninguém. Se perguntasse para o Marco, para o Alessio, se ele queria um iPhone, com certeza essa resposta não viria, né? Eu acho que, obrigado pela pergunta, eu acho que ela é instigante para
mostrar para a gente que não é só foco do cliente, né? Acho que é sempre uma via de mão dupla, né? Uma empresa que quer inovar, ela tem que estar absolutamente antenada e inserida dentro de um ecossistema global de inovação. Ela tem que ter um bom entendimento de tendência, tem que estudar e estabelecer parcerias fortes com empresas de tecnologia, startups que estão ali testando novas tecnologias, novas formas, mudanças de hábitos, enfim, porque na prática não é tudo que o cliente sabe o que quer. Quem fez essa pergunta tem toda a razão. Então, acho que são as duas coisas, né? Você tem que necessariamente ter o cliente dentro do seu processo para entender o que é o foco dele, como é que ele quer ser atendido, o que ele espera da empresa e atendê-lo com satisfação, né? Eu gosto das empresas que trabalham com NPS, né? Mais do que satisfação é ter clientes promotores da sua marca, né? De 0 a 10 tem que dar 9 e 10, é aquele que te recomenda. Então, a gente precisa cada vez mais de empresas que tenham esse tipo de indicador no seu cockpit, no cockpit do C-Level, que tenham de fato esse interesse, porque para atingir um bom nível de NPS satisfação, você tem que ter o cliente absolutamente inserido na revisão do processo. E por outro lado, obviamente, para trazer novidade, para encantá-lo, para surpreendê-lo, você tem que estar muito bem conectado ao ambiente externo, né? Ninguém cresce e desenvolve rapidamente sozinho, né? As alianças, as parcerias, as conexões, orquestrar as diferentes tecnologias para atender determinada necessidade, eu acho que esse é o segredo aqui das empresas de sucesso. Deixa eu também... Legal, Marco, acho que complementando também, essa que a gente está curto de tempo. O foco no cliente é importantíssimo, né? A gente tem que ter essa visão, né? E a pergunta é muito interessante, para que você não se desvie também, né? Então, e aí é onde eu acho que essas grandes soluções de análise em massa, que olham muito para o, vamos dizer, comportamento, né? Qual que é o behavior daquele cliente, ajuda muito a trazer os insights para a empresa, para que a gente possa fazer uma abordagem direta também naquele cliente, né? Então, assim, acho que é uma constante, né? Assim, o foco no cliente ele é importantíssimo, porque é aquilo que a gente falou lá atrás, né? O cliente, quando está interagindo com você, ou ele quer fazer um negócio, ou ele tem alguma situação, mas ele vem a você pelo relacionamento que vocês buscam. E a observação, e aí onde as ferramentas analíticas são muito interessantes, né? A observação desse comportamento, como é que ele está interagindo, por onde ele passou, quais os questionamentos, começa a gerar uma característica de personas, né? Então, assim, pessoas com características específicas, e você pode fazer um trabalho de... não um trabalho tão intrusivo, mas um trabalho onde você traga o cliente, primeiro, acho que no ponto de pesquisa, para saber se ele está sendo bem atendido, mas também para fazer os testes, se aquilo que você consegue identificar com essa massa de dados, que vem realmente de você ter toda essa inteligência trabalhada, para você fazer a abordagem do cliente também, né? Porque senão esses insights realmente podem passar, né? Mas acho que a massa traz um direcionamento que a gente possa atender. Acho que é isso também. Complementando aqui, Gaspa, trazer o cliente para dentro não é necessariamente virar para ele e perguntar como é que você quer que eu resolva o seu problema. Qual que é o jeito mais fácil de eu resolver o seu problema? Na prática, ele não quer ter problema. Exato. Ele não quer ter problema. E aí, tem muita tecnologia disponível, né? Vocês citaram várias aqui, exatamente para se antecipar a essa necessidade, para evitar a necessidade do contato ruim, né? Para que os contatos e as interações com o consumidor sejam as boas para desenvolver negócio, para fazer negócio, esse tipo de coisa. Um ponto que... não querendo chover no molhado em cima do que vocês já comentaram, mas trazendo uma outra perspectiva, que eu acho que é muito válida para o setor, né, de atendimento, melhorar o atendimento de cliente, eu acho que começa a partir da escuta, certo? Isso em qualquer business, a gente fala sobre isso, né? Escutar o cliente. Antes de começar falando e propor uma solução, vamos escutar o cliente. E quando eu olho para esse setor, né, o setor de atendimento, o setor do contact center, do call center, eu fico imaginando, já pensou o volume de informações, né, que o cliente
nos deu durante as conversas e que muitas vezes se perdeu, né? Assim, tentamos atender no atendimento, mas ao final das contas ficou uma gravação, aquele contato ficou gravado, enfim, para fins de histórico, mas ali dentro tem um potencial de insights gigante, né? Assim, o que o cliente está me dizendo? Qual é o feedback que ele está me dando? O que ele está me pedindo para melhorar no meu produto, no meu serviço? E nesse sentido, eu vejo que, de novo, o potencial que existe, né, de revolucionar essa área de atendimento, aproveitando melhor todo esse feedback que está disponível. Ele está disponível, né? As tecnologias, como a gente comentou, já estão maduras para que a gente consiga utilizar ela em escala e aproveitar de todo esse feedback que o cliente está nos dando a cada contato, a cada dia o cliente está nos dando ali algum feedback, está nos abrindo alguma oportunidade, que seja de melhora dos nossos serviços, que sejam novos negócios e serviços que eles estão tentando, né, comprar, interagir das nossas empresas. Então, acho que escutar, né, e aí construir junto as melhorias, os novos serviços e as novas oportunidades aí de inovação para todos. Legal, legal. Acho que sem vocês perceberem, né, vocês três tocaram no ponto que a gente teve uma interação no chat aqui, né, que isso tem a ver com design de serviço. E na fala de vocês três trouxeram elementos, né, que compõem aqui metodologias de design, né, de design de serviço, design de experiência, design thinking, né. Acho que é bem por esse caminho, eu assino embaixo, endosso tudo que vocês comentaram sobre essa pergunta tão provocativa que foi feita aqui. Bom, pessoal, infelizmente nós estouramos o nosso tempo aqui, estamos um pouquinho já atrasado. Eu queria novamente agradecer a presença de todos, né, em especial aqui a presença dos nossos colegas que contribuíram para que esse bate-papo fosse tão rico, né, e tão provocativo aqui. E aí eu passo para vocês também, né, para que vocês tragam uma mensagem de encerramento. Gasparetti, muito obrigado aí pela parceria e pela oportunidade, né, e por estar aqui conosco. Eu que agradeço, ser breve aqui, estou à disposição também para... Acho que é uma parceria que a gente aposta bastante entre todos nós. Quem está assistindo, eu os convido a conhecer um pouco mais, conversar com a gente. Acho que a proposta da Omnify é muito interessante porque faz uma abordagem desde o uso da inteligência artificial, poder acompanhar na consultoria, como desenvolver, aquilo que eu falei lá atrás, né? Você não precisa ir de uma vez, dá para ir isso de forma bastante equilibrada e bastante controlada, e com o uso de toda a tecnologia que nós temos aqui, não só tecnologia, mas humana também, com o Gartec, com a Google, com a Gênesis. Então, convido a todos que conheçam um pouco mais, participem. E agradeço mais uma vez, adorei o papo, estou sempre disponível quando precisar, e agradeço pelo convite também. Muito obrigado, Alex. Obrigado, Gaspa, nós que agradecemos. Flávio, novamente também muito obrigado aí pela sua disposição, tá? Pela oportunidade de trocar experiências e ouvir o ponto de vista, né, da empresa que lidera o desenvolvimento de tecnologia no mundo aí, tá? Muito obrigado pela oportunidade de contribuição. Eu que agradeço pelo convite. Aproveito pela oportunidade também para agradecer pela parceria, a confiança, né, no Google Cloud. E foi um prazer participar desse debate tão importante para o sucesso das nossas empresas. Boa tarde a todos. Boa tarde, Flávio. Marco, também muito obrigado aí, tá? Acho que você trouxe excelentes pontos de vista de quem usa a tecnologia para revolucionar e para transformar a experiência dos clientes que a Gartec atende, né? Então, novamente, obrigado pela participação. Eu agradeço, Alex. Foi um ótimo moderador, viu? Parabéns, senhor. E só que ajudando, né, e recomendando aqui a Omnify, a gente falou bastante sobre tecnologias, design e tudo mais, e na prática, a tecnologia sem o componente humano não gera resultado. E a Omnify, dentro da sua competência de design, de curadoria, né, tem aí condições de extrair o melhor da tecnologia disponível, seja Gênesis, seja Google, para melhorar o relacionamento da empresa com o consumidor, né, para melhorar também a questão da eficiência e gerar economia do ponto de vista de custos. Então,
Fico muito feliz aí com a trajetória da Omnify. Fica aqui meus sinceros votos de muito sucesso aí para você e para todo o time que estão nessa empreitada. E a todos aqui, muito obrigado pela participação. Um ótimo fim de semana, já é quinta, quase sextou, então um ótimo fim de semana para todo mundo. Foi um prazer estar com todo mundo aqui. Bom, pessoal, muito obrigado, então, pela participação, né? Nos colocamos aqui à disposição de vocês para entender os desafios e o momento que cada empresa vive, né? E juntos desenhar aí uma melhor estratégia para revolucionar as operações de relacionamento com o cliente. Obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal.